Oi, pessoas lindas! Sou Elisa Vilela, criadora aqui do canal Quer Conversar, e hoje eu vim conversar mais um pouquinho com vocês sobre o capítulo deste livro aqui. Hoje eu estou no capítulo 12, que fala do sucesso, e vim compartilhar com vocês aí o que eu entendi e o que eu aprendi com este capítulo 12, tá? Então vamos lá, ó. Ele começa com uma frase assim, ó: toda experiência é um sucesso. Presta atenção nessa frase, hein? Então vamos lá. Este capítulo ele é pequeno, porém, na minha opinião, ele traz um grande aprendizado. Por que eu estou falando isso? Porque a gente descobre através desse capítulo que o fracasso é só um ponto de vista. Então, ele não existe de verdade, né? Nós é que damos vida a ele olhando por um ângulo errado. Por que eu estou falando isso? Se eu acredito na frase do início que diz toda experiência é um sucesso, né? Então eu estou admitindo que o fracasso não existe. Por quê? Porque tudo que vivemos não são experiências diárias, todo dia não é uma experiência nova que a gente vivencia, né? Então, estamos aí sempre experimentando o sucesso o tempo todo, mas não percebemos. Não é engraçado? É interessante isso, né? Porque nós estamos assim olhando de uma forma, estamos olhando porque nós não estamos olhando, né, desta forma para nossas experiências. Então a gente não está olhando, a gente não está percebendo que todos os dias a gente experimenta aí o gostinho do sucesso. É que a gente não consegue enxergar o sucesso em tudo que a gente faz, né? Então, se toda experiência é um sucesso, então tudo que vivenciamos todos os dias, nós estamos aí experimentando todos os dias o gostinho do sucesso, só que a gente ainda não se deu conta disso, porque a gente não está olhando desta forma. Então, assim, por que a gente não consegue ver dessa forma? Quando algo não sai como a gente espera, a gente chama de quê? A gente chama de fracasso. Né? Então a gente vê dessa forma. A gente vê se uma coisa não está dando certo, então fracassou. Foi um fracasso da minha parte. Né? E o que chamamos de fracasso, segundo este capítulo 12 do livro Você Pode Curar a Sua Vida, é na verdade um sinal de que precisamos aprender um pouco mais sobre aquilo e de que não estamos agindo de acordo com as leis direcionadas no que estamos atuando. Ou seja, até ela dá um exemplo aqui do computador, né? Que assim, ela disse que no começo, segundo a Loise Hay, né? No começo, quando ela começou a utilizar o computador, ela tinha muita dificuldade. Por quê? Porque o computador, como tudo na vida, tem suas leis, né? De atuação, se você não conhecer como é que funciona essas leis, você não vai aproveitar bem o seu equipamento, né? Então ela faz um comparativo assim com a vida. Ela diz que a vida é basicamente a mesma coisa. Existem leis que a gente precisa seguir, que a gente precisa conhecer para aproveitar ao máximo dessa lei, para que a gente esteja sempre se dando bem em tudo que a gente faz, né? Então, segundo este capítulo, o erro significa que tenho mais a aprender. E se não for bem sucedido no início, devemos tentar de novo e de novo até a gente conseguir o que a gente quer. Tá? Porém, devemos ter, chama muita atenção aqui, ó, porém devemos ter o cuidado de tentar de formas diferentes para não cometer os mesmos erros. Então, se você está tentando fazer uma coisa e o jeito que você está fazendo não está chegando no resultado que você espera, né? Ou está dando errado, né? Que a gente chama de fracasso e que a gente descobre no capítulo aqui que não é bem assim, né? Só está dando uma dica para a gente que a gente precisa corrigir alguma coisa que a gente deixou de fazer, ou que a gente não fez da forma correta, como manda a lei, né? Então, a partir do momento que a gente faça essa correção, as coisas começam a dar certo, né? Então, aqui ele fala que a gente deve tentar, não deve desistir, deve tentar de novo, até a gente conseguir. Porém, a gente deve tomar o cuidado de fazer de formas diferentes para a gente poder ter um resultado diferente. Então, assim, se você quer ter um resultado diferente de alguma coisa e você está fazendo essa coisa da mesma forma sempre, está dando errado, então a forma que você está fazendo não é a certa.
Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Então, se você quer resultados diferentes, né, você tem que fazer de formas diferentes. Não deve fazer do mesmo jeito sempre, deve fazer diferente, né? E de preferência que eu consiga achar aí a forma certa para que dê certo. Foi isso que eu entendi aqui, tá, gente? É mais ou menos por aí. Também é no que eu acredito, tá? Eu acredito nisso também, sim. E é muito importante encontrarmos aí incentivo para continuar sempre. Então a gente tem que se incentivar o tempo todo, né? Pra gente não desistir. Não deixa bater aquele desânimo, só porque não deu certo a primeira vez eu não vou fazer mais. Não, não é por aí. Eu sou do tipo muito insistente. Quando eu quero uma coisa, eu coloco uma coisa na minha cabeça e eu quero. O pessoal aqui em casa me conhece, eu sou meio chatinha. Eu sou muito persistente, eu fico, eu não desisto fácil, não. Eu fico ali, fico até eu chegar em algum resultado positivo. Mesmo que não saia exatamente como eu queria, mas se saiu pelo menos perto do que eu queria, para mim já é satisfatório, tá bom? E então eu me incentivo sempre, que é que fala que é importante a gente se incentivar. Eu estou sempre me incentivando, sempre. E quando eu faço, e eu fazendo isso, o que acontece? Quando você se acha capaz de fazer qualquer coisa que você se ache capaz e você coloca na sua cabeça, eu sou capaz. As ideias vêm, as ideias vão vindo. Você não, fez um jeito, não deu certo, vem outra ideia, você vai lá, tenta de novo, até que você ache uma ideia legal que dê certo. E no final deste capítulo, a autora ela traz algumas afirmações de sucesso que a gente pode aí usar, né, para reprogramar o nosso subconsciente. E se vocês tiverem interesse, essas afirmações elas estão no vídeo anterior, onde eu faço a leitura desse capítulo, né, o capítulo 12, que fala do sucesso. Então lá quase no finalzinho do livro, antes do tratamento de fechamento, tem aí essas afirmações, que ela deixa algumas afirmações para a gente exercitar aí no nosso dia a dia, tá? Referente ao sucesso. E a Lois, ela recomenda que a gente escolha uma dessas afirmações e trabalhe com a mesma afirmação por vários dias, né? E só depois a gente vai trocando, né? Então você pegou a primeira afirmação e você fez aí, sei lá, uma semana, 2 semanas a mesma afirmação. Aí você troca aí escolhe uma outra lá da lista, né? E faz a mesma coisa até você terminar as afirmações, até você, sei lá, você vai exercitando diariamente, né? Para você poder. Por que ela pede para a gente fazer diariamente isso? Porque assim que a gente vai imprimir as informações, né? Então ela fala assim, ó, ela diz que se a gente fizer assim, dessa forma que ela orienta, né, pegar uma afirmação e fazer várias vezes, por vários dias, a gente consegue aí imprimir em nossa consciência, tá? Essa ideia. E para a gente não se preocupar também com como vai conseguir, porque as oportunidades elas surgirão no nosso caminho. Então a gente não precisa se preocupar com como vai acontecer a coisa. Você só precisa acreditar, só precisa confiar na inteligência interior, sabendo que ela o orientará e conduzirá. Então a nossa inteligência interior, que é aquela vozinha, né, que todos nós temos, olha, não vai por aqui, faz assim, né, vai por aqui. Ela nos orienta o tempo todo no caminho certo. É que às vezes a gente está tão contaminado por informações, como que eu posso dizer? Existe uma certa poluição na nossa mente, né? E que acaba atrapalhando um pouquinho aí a gente ouvir essas orientações na nossa inteligência interior. Mas ela está sempre tentando nos orientar o caminho, mostrar, né, o caminho correto para a gente, né? E lembre-se, você merece ser um sucesso em todas as áreas de sua vida, tá bom? Acredita nisso que vai dar tudo certo. Se você acreditar em você, acreditar no teu potencial, não ter medo de tentar de novo, e não tenha vergonha de achar que está parecendo boba ou bobo só porque não deu certo, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado aí, né? Por favor, não fiquem acanhados de deixar um comentário, de fazer uma pergunta. Lembre-se que não existe pergunta boba, né? Então não fique com a dúvida, pergunte sempre. E se eu souber a resposta, eu darei com muito amor, com muita satisfação, tá bom? Para tirar aí, se eu não souber, também vou procurar saber, para te ajudar, tá bom? Porque eu gosto de, quando eu não sei uma coisa, eu gosto de aprender. Então, tá tudo certo. Beijos e fiquem com Deus, ou com a sua centelha divina, ou
seja lá, né, como você chame aí, a luz que está dentro de cada um de nós, tá bom? Beijos e até o próximo capítulo, porque o livro ainda não terminou, ainda tem bastante coisa aí pra gente ver e eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? Beijos.